Hoje, no Dia dos Finados, é momento da gente relembrar as pessoas que foram importantes na nossa vida e que não estão mais aqui, né? Eu coloquei um pouquinho antes aqui no Stories a foto da minha avó Zorá, mãe do meu pai, e da minha avó Ivone, mãe da minha mãe. Infelizmente, eu não consegui, durante a fase consciente da vida, conviver com a minha avó Ivone, porque ela morreu, eu estava com 19 anos, e antes da morte dela, ela passou por um período muito grave de depressão. Ela ficou acamada durante um período e foi muito marcante para mim, depois como médico, aprender a lidar com depressão, ansiedade, enxergando um pouco como é a convivência da família e da própria pessoa. A pessoa viver um sofrimento tão grande a ponto de não ter motivação para viver. A vida perde o sentido, perde a motivação. Mas antes do fim da vida dela e de tudo isso que ela sofreu, que ela passou, eu tenho uma lembrança muito clara de duas coisas relacionadas à minha avó Ivone. Primeiro, a capacidade de ouvir. Eu lembro criança, ela ouvia muito as histórias que a gente contava. E criança fala muito e fala coisas aleatórias, e eu lembro que ela sempre parava para ouvir o que eu tinha para dizer. Lembro da lata de biscoito de avião com biscoito creme cracker. Hoje, quando eu como biscoito creme cracker, eu lembro muito claramente da mesa na sala de jantar da casa dos meus avós, que hoje a minha tia mora. Lembro muito da presença dela e lembro dela fazendo florzinhas de crochê que botava num galho, uma florzinha que ela fazia, e são coisas que me marcam muito. Então, com a minha avó Ivone, eu aprendi muito a ouvir, a prestar atenção e dedicar amor através do dia a dia, do carinho, da atenção e de aprender a ouvir. E com a minha avó Zorá era outra, ela era espalhafatosa, barulhenta, tudo dela era muito estapafúrdio, e criou 10 filhos. E parte da criação dos filhos ela fez sozinha, né? O meu avô, eles findaram separando, e naquela época, por conta das coisas da vida, né? O pai se separava não só da mãe, se separava dos filhos. Então eu não tive uma convivência com o meu avô Jair, mas tive uma convivência muito próxima com a minha avó Zorá por um período maior do que eu tive com a minha avó Ivone. E com a minha avó Zorá eu aprendi o seguinte: a gente defende a família, a gente protege quem a gente ama e a gente vai fazer o que for preciso ser feito para alcançar o sucesso daquelas pessoas que dependem da gente. Então ela sempre cuidou muito, sempre foi muito presente. Uma avó que foi candidata a deputada federal, que foi prefeita de quadra em Brasília, alguém que estava sempre atuando, sempre movimentando, sempre fazendo acontecer. Então, quando eu paro hoje, né, nos dias dos finados e penso, né, nas pessoas que vieram antes, e dói, né, dói de saudade, dói de não estar aqui, de não estar compartilhando, né? Eu tenho certeza que as duas ficariam alucinadas com Luiz Otávio, com o Davi, com o Lucas, com o Pedrinho, com a Savena, com o John. E eu sou muito grato a Deus por ter tido os avós que eu tive. Infelizmente não quis que a convivência com o vô Jair fosse tão próxima, mas com a avó Ivone e com a avó Zorá sim. E não poderia deixar de citar o meu exemplo maior de organização, de disciplina, que era o meu avô Walter. Ele sempre tem uma profissão que eu acho que é o limite da organização, que é o contador. Então meu avô, além de contador, também era advogado e tesoureiro da igreja. Alguém que sempre defendeu seus ideais, às vezes de uma forma bem barulhenta, mas sempre alguém muito correto e seguindo as coisas da forma como deveria ser. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida do meu avô Walter também e pelo aprendizado. E hoje, no dia 2, a gente sente saudade, a gente sente falta de não estar com eles mais compartilhando a nossa vida, compartilhando os momentos de alegria nossos com eles.
porque sem dúvida alguma, mais do que a gente se alegrar com as nossas conquistas, a gente se alegrar e ver as conquistas das pessoas que vieram da gente. E quando a gente tem um filho, e esse filho tem um neto, e a nossa geração ela progride, e quando é formado por pessoas de bom coração, por pessoas boas, e toda criança nasce boa, a gente se perde no caminho por 300 razões. Hoje é dia de lembrar das pessoas que marcaram a nossa vida, das pessoas que nos ensinaram bons conceitos, que nos deram lições, algumas vezes boas, outras vezes ruins, né? E uma coisa que eu aprendi muito convivendo com meu avô foi a ter paciência para lidar com ele, né? E entender que, embora a nossa genética permita que a gente seja mais raivoso, mais bravo, mais contestador, a palavra está na moda, né? Mais reacionário, a gente também aprende que existe o dia seguinte, existe o momento de respirar, existem as pessoas, que é o que minha avó Ivone ensinou, a ouvir, né? E o que a minha avó Zorá ensinou é o seguinte: corre atrás, vai, se mete, se vai quebrar a cara, mexe para não quebrar a cara, se quebrou a cara, movimenta para recuperar o que foi perdido. E o cuidado com as pessoas que nos cercam, que vão muito além dos nossos laços genéticos. Por isso que família é uma coisa muito mais ampla do que realmente os descendentes que a gente te gera. Obrigado que você ouviu aí 6 minutos de vídeo, e eu queria que você hoje separasse um tempinho para lembrar as pessoas que foram importantes na sua vida, que infelizmente não estão aqui. E também lembrar o seguinte: cuide, ouça as pessoas que estão aqui com você nesse momento, que uma hora nós não estaremos mais. A internet vai permitir que esse vídeo permaneça aí por 300 anos, então meus tataranetos, se tiverem interesse em procurar, vão me achar aqui no Instagram. Eu espero estar vivo ainda com 400 anos, mas se eu não tiver, os vídeos vão estar aqui para mostrar um pouquinho do que eu era, do que eu fazia e da mensagem que eu gosto de passar. Bom feriado para todos e que Deus abençoe e guarde. A saudade dói, mas ela faz parte da vida. Não existe nada mais vital que faça mais parte da vida do que o fim dela, que é a morte. Conforme a sua religião, você sabe para onde você vai ou não. Então isso é assunto para outras pessoas, não para mim. Eu só espero que você esteja bem, que você aprenda as lições com quem já passou e que hoje, nesse dia dos finados, você lembre das pessoas que foram importantes para você. E se você puder mandar para a gente aqui aquilo que marcou você em alguma pessoa que não está mais aqui, conta pra gente, porque contar boas histórias e boas experiências e trazer boas lições é sempre importante, e é isso que muda o mundo. Abraço!